vou contar rapidamente o que é o INLAGS. O INLAGS é uma think tank, o Instituto Latino-Americano de Gestão da Saúde, que faz pesquisa e promove ações e comunicação e apoio a tudo quanto é iniciativa que tenha a ver com o nosso futuro e com o futuro da saúde. E nós criamos essa iniciativa que chamamos de DELMAT para encontrar belos cases como o de vocês, com necessidades que nós chamamos de dores, que podem ser resolvidas com a experiência de vocês. Eu sou médico, sou fundador do INLAGS e sou conselheiro nessa iniciativa. Estou confinado em casa, daí essa minha aparência, mas estamos produzindo bastante conteúdo e muito bons resultados. Boa tarde. Bem-vinda, Emanuela. Eu passo, então, para a Ellen dar continuidade. Fabiana, eu tenho muita pergunta, mas vamos ser objetivos e não tomar muito seu tempo. Oi, gente. Boa tarde. Fabi, Ana, obrigada por aceitarem nosso convite. Eu já conheço vocês. Conheço a Fabi, sei lá quantos anos, e tenho um prazer de conhecer. Mais 15 anos. Muitos anos. Muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, contarem essa história, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque vamos misturar um pouco de social, vamos falar de saúde, e isso é muito, muito importante. E o Paulo já falou um pouco do DELMAT. O DELMAT é isso, o nosso objetivo é encontrar parceiros para fazer esses casamentos, né? Esse Tinder, esse grande Tinder, e a gente tem muito prazer em falar da iniciativa de vocês, porque é muito importante que a gente contribua também. Então, vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar para quem vai assistir, né, essa entrevista. Meu nome é Ellen, eu tenho uma startup de saúde e sou uma das fundadoras aqui do DELMAT Saúde, que trabalha justamente com essa missão de encontrar soluções viáveis para essas dores do segmento das corporações tradicionais. Então é isso. Sejam bem-vindas, meninas. Daqui a pouco a gente começa a fazer as nossas perguntinhas para falar um pouco sobre a Missão Saúde. Vai lá, Manu. Olá, obrigada, Fabi, obrigada, Ana. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Emanuela Rainho, sou carioca, sou brasileira, já vivi em várias cidades. Me considero uma inconformada também, né? Então, acho que é por isso que estamos aqui juntos no DELMAT. Sou uma empreendedora muito focada na educação, eu acho que tudo começa com a educação, né? Então, na saúde isso é muito importante. E quando a gente teve a ideia, né? Quando a Ellie, ela me convidou, o Paulo, para participar do DELMAT, eu percebi que deu match na hora, né? A gente tem o mesmo propósito e é muito bom ter pessoas, né, como vocês aqui conosco. Eu vou iniciar já com uma pergunta, posso? Para a gente já começar a aquecer. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, tá? Que vocês se apresentassem um pouco, e como iniciou esse trabalho com esse impacto social aqui no Brasil tão bonito, que eu fiquei bem feliz. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece o tempo de vocês e parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de movimento que me dá esperança aí de novas formas de desenvolvimento. Meu nome é Fabiane Turisco, eu sou CEO do Pronatura já há 8 anos, que é uma organização, uma agência de desenvolvimento fundada no Brasil, no Rio de Janeiro, há 36 anos atrás. Então, portanto, é uma das primeiras organizações sem fins lucrativos do país. E há 36 anos atrás ela foi fundada no Rio de Janeiro, mas logo depois de alguns anos teve uma filial em Paris e a partir de Paris muitos projetos na África. Então, historicamente,
Pronatura já trabalhou em mais de 67 países. O nosso foco é desenvolvimento de cadeias produtivas locais em regiões vulneráveis. Então, portanto, a gente trabalha com o eixo de desenvolvimento socioeconômico. E tem muita história para contar sobre isso. Eu, como eu disse, eu sou advogada, mas saí da parte jurídica também como você, Manuela, sou uma inconformada, uma natureza ativista na alma. E conheci a Ellen na AmCham, porque mesmo como advogada, eu sempre tive uma calibração de a questão jurídica, né, governança, as coisas serem feitas como devem ser feitas, eu sou bastante quadradinha nesse sentido, mas também, desculpa, eu sou muito adepta de business e responsabilidade social. Eu não acho que as coisas se separam. Eu acho que os sistemas são convergentes. E então, por conta disso, desculpa. Então, por conta disso, eu fiz essa migração de carreira como sócia de escritório de advocacia e fui para o terceiro setor, a convite do Marcelo de Andrade. Bom, estou lá há 8 anos e comecei, já vou para o Marajó. Comecei a trabalhar o desenvolvimento de cadeias produtivas. O meu projeto assim de aprendizado, mesmo como CEO, era ir a campo. Então, eu fiquei nesses últimos 8 anos, não, porque eu já estou aqui há 2 anos, mas 6, 7 anos eu fiquei em campo na Amazônia, trabalhando e estudando, aprendendo e colaborando com cerca de 1.500 famílias representadas por 22 associações de produtores de açaí. Nós estamos fazendo um trabalho com extrativistas de açaí, ok? Região amazônica, etc. Então, foco economia. Tem muita coisa para falar sobre isso. Vamos para a saúde, para a gente otimizar aí a nossa conversa. Bom, eu estou hoje morando em Portugal. Eu e meu marido viemos para um doutoramento em comunicação para desenvolvimento. Encontramos Ana. Então, a Ana hoje, ela vai se apresentar e vai colaborar bastante, mas a Ana, hoje nossa sócia no programa Smart Amazônia, que eu gostaria muito que ela apresentasse, eu já vou passar para ela. Nós começamos a pensar em tecnologias para o bem dentro do contexto de vulnerabilidade, ok? Então, o Smart Amazônia foi pensado nisso. A gente tem bastante coisa para falar, mas naquele momento a gente falou, opa, não dá para a gente não começar a pensar em saúde, é a primeira coisa. E aí até meio que vou responder uma perguntinha aí que a Emanuela me mandou. Assim, por que a gente foi para a saúde, considerando que a gente tem 36 anos em agenciar desenvolvimento de cadeias produtivas? É algo meio óbvio, mas as coisas simples são libertadoras. Foi a partir de uma conversa mesmo, com eu e a Ana e o Vladimir, que somos os 3 aqui em Portugal, que estamos pensando aí o Smart Amazônia, e a seguinte premissa: não há como a gente pensar em economia sem termos agricultores saudáveis. Não tem, especialmente na base da pirâmide, onde a vulnerabilidade, onde a questão da saúde é meio que default. Afinal de contas, se a gente está falando de base de pirâmide, agricultores, a matéria-prima é o corpo, é a saúde, né? Então, mais do que nunca, esse alerta, vamos fazer algum movimento para entender melhor como atuar em projetos de continuidade. Então, a gente está fazendo um protótipo agora, que é a Missão Saúde Marajó. Por que protótipo? Porque é importante a gente ir a campo claro, a gente já tem bastante lição de casa, pesquisas, mas a gente nunca faz nada de cima para baixo. Então, é sempre bottom-up, porque se não for bottom-up, não existe apropriação do conhecimento, a gente fica só na lógica da doação e não da troca, da colaboração. Então, a Missão Saúde, que eu acho que vocês assistiram e a gente pode falar rapidinho, acho que até agora eu passaria a palavra para a Ana para falar do Smart Amazônia e da Missão Saúde, mas a Missão Saúde, eu fiz só esse caminho, né? Fabiane, Pronatura, CEO, foi a campo, Marajó,
economia local, pandemia. Pô, a gente sempre soube que saúde é uma coisa fundamental, mas agora, aquilo que estava no fio da navalha, isso foi exposto, porque de fato afetou toda a cadeia produtiva do açaí e muitas cadeias, né, locais. Então é isso, gente. Chegamos na saúde, estamos iniciando na saúde, por isso que eu vi vocês, ter pessoas que possam nos orientar nesse aspecto de saúde, tecnologia. É importante que a abordagem, a gente sempre faz um esforço para a abordagem não ser só filantrópica, só social, porque os projetos sociais precisam também ter uma âncora de sustentabilidade financeira, para a gente continuar replicando. Então, o nosso grande desejo é que a missão Seja Saúde seja a primeira de muitas. Com isso, eu agradeço a minha inicial participação, passo para a minha querida parceira de trabalho, Ana, e vou estar à disposição para todas as perguntas que eu treinei previamente, graças à minha querida Emanuela. Então tá, boa tarde aí para todos. Reforço o agradecimento da Fabiane, foi uma oportunidade muito bacana da gente expor aí o nosso programa, e num meio, com certeza, que saberá muita coisa. Então, eu estou aqui há mais tempo, o meu percurso, a minha base de formação é financeira, o meu percurso foi corporativo durante cerca de 22 anos, eu trabalhei em multinacionais, da indústria alimentar, em desenvolvimento de projetos e de negócio mesmo. E tive a chance de implementar alguns programas de rastreabilidade, monitorização no mundo cervejeiro, que é um mundo assim bem complexo, e isso me despertou para que em 2014 eu quisesse sair da minha carreira corporativa. Eu achei que já tinha aprendido tudo que eu precisava para começar a voar a solo. E aí eu acabei virando empreendedora, no sentido mesmo mais cruel da palavra, de tentar fazer aí várias empresas e startups. Acabei entrando nesse mundo das startups e de tecnologia, mesmo não sendo uma pessoa minimamente tecnológica. Eu me apaixonei, eu abri um escritório dentro de uma incubadora que pertence ao polo da Universidade do Porto, chama UPTEC aqui, ela é um polo de tecnologia e investigação, e isso me ajudou a entrar no furacão das startups. E eu já vinha desenvolvendo alguns projetos no âmbito de microcrédito, microfinanças em África, e foi quando a gente realmente teve esse cruzar aí de vidas, em que a gente se identificou mutuamente com expertises totalmente complementares. Então, a Fabiane e o Vladimir traziam com eles toda uma autoridade e conhecimento na parte de implementação comunitária, de organização, inclusivamente da própria criação na região do Marachó de todas as condições fundamentais para o sucesso da implementação de qualquer projeto como este nosso, extremamente ambicioso. E com isso a gente desenvolveu o programa Smart Amazônia, que debaixo da idealização de uma startup em Portugal, criada exclusivamente para ser um braço de tecnologia, né, trazendo várias soluções tecnológicas para o terceiro setor. O terceiro setor muito focado no desenvolvimento econômico e social, né, socioeconômico, perdão. Então, o que acontece? A gente, dentro do programa, o pilar da saúde, ele sempre teve muito bem objetivado por nós, porque já era, desde o início, algo que a Fabiane começou a chamar a atenção, que qualquer trabalho de inclusão digital que tivesse como objetivo final a utilização de um aplicativo, uma ferramenta tecnológica, no fundo, né, ela teria que ter créditos para provocar o maior engajamento
dessa utilidade e de todas as métricas que eles têm que cumprir dentro da cadeia produtiva. E uma forma de dar crédito seria dar condições melhoradas de acesso à saúde. Então, isso sempre teve implementado desde o primeiro dia. O que acontece? Por conta do Covid, houve uma aceleração, porque a fragilidade já existente na comunidade, né, já típica daquela região, ela foi enaltecida, né? Ela foi ampliada, porque por tudo que a gente já sabe, né, das questões da pandemia mesmo, e acabou afetando muito a cadeia produtiva e não só a própria fonte de rendimento, fonte de alimentação, tudo que a gente está vivendo aqui replica por 10 numa região que já tem problemas colossais logísticos de acesso a serviços básicos. Então, era o momento exato da gente criar a Missão Saúde como a primeira intervenção no âmbito do programa maior, que é o Programa Smart Amazônia. Então, essa missão não só levará para campo atendimento médico individual e imediato, nós também estamos preparando, e isso muito por conta da sabedoria do Pronatura, uma série de oficinas e workshops muito na lógica da medicina preventiva. E, mais ainda, a gente também quer fazer uma pesquisa no local, um levantamento bem realista de que tecnologias a gente pode levar, tendo em consideração o ambiente, que é o amazônico, e as dificuldades logísticas, que tecnologias poderiam melhorar o acesso à saúde. Estamos falando de telemedicina, de drones até, porque existem drones utilizados pelos militares, por que não viabilizar uma melhor utilização, sei lá, uma série de questões que estão em cima da mesa. Então, enfim, acho que é isso, não vou me prolongar mais, que fica legal a gente fazer aí um bate-papo. Posso só fazer um complemento aqui, bem rápido, assim, não vou me estender, não. A nossa discussão gerou muito em torno... é muito comum em questões socioambientais, socioeconômico-ambientais, a gente vê, assim, como uma... Hoje é um assunto muito no ar dos tempos, a questão da proteção ambiental, né? Mudanças climáticas, etc. Então, a Amazônia e as áreas florestais, elas, como regra, são cuidadas pelos amazônicos, né? Pelos ribeirinhos. Não, a maior parte da população nem é indígena, são os ribeirinhos, são que vivem naquele contexto amazônico. Então, além da questão social, econômica, etc., o que a gente está falando é cuidar de quem cuida da floresta. Então, a vida deles é preciosa, não só por circunstâncias humanitárias óbvias, que a atenção que nós todos precisamos ter, mas por questões ambientais também, né? Então, essa é uma reflexão importante. E o projeto, antes dele ser colocado nessa questão da Missão Saúde, a gente pediu autorização para a Secretaria de Saúde do governo local de Curralinho. Então, nós fizemos uma reunião com o secretário de Saúde, o grupo todo aqui da gente expôs, olha, nós entendemos que isso pode ser uma atividade interessante, o que vocês acham? Então, antes da gente pensar e começar a estruturar, escrever, foi feita uma conversa bastante interessante com esse grupo, que nos acompanha até hoje. A gente tem um grupo junto com a Secretaria da Saúde, e todas as atividades, seja a título de prevenção, como as atividades de atendimento, estão baseadas num cronograma criado com uma enfermeira ligada à Secretaria de Saúde, que é responsável por cerca de 150 agentes de saúde locais, tá? Então, eles trabalham em rede, é como o Brasil todo, né? Então, eles trabalham em rede. A Secretaria de Saúde lá tem uma enfermeira para cada grupo de agentes de saúde. Lá, os agentes de saúde estão dentro de algumas comunidades, e nós vamos atuar
numa região um recorte bastante claro, que é o Rio Canaticu, que é lá que a gente trabalha, tem a relação com os extrativistas, etc. E é lá que a enfermeira Gisele, que é a grande líder dos agentes de saúde, tem trabalhado com a gente desde o início. Então, é ela que é a ponte entre o território, demandas, até linguagem que precisa ser utilizada para que não seja algo, mesmo que bem intencionado, não seja algo que traga algum tipo de desconforto. Pronto, é isso. Essa era a minha próxima pergunta, assim, você vai antecipando as perguntas. Não, porque, assim, fazer esse projeto que é muito grandioso, né, e é muito desafiador, a minha questão era como que vocês, porque vocês já têm muitos anos de atuação na região, e isso fez com que vocês já tivessem essa bagagem, muitas lições aprendidas, então quais são os caminhos? Isso é muito fundamental. E aí era a minha pergunta, uma mistura de duas, né? Quais estão sendo os maiores desafios? E também, assim, como é isso de costurar? Porque a gente está falando de uma costura do basicamente, eu acabei de ver uma pergunta aqui, uma costura do setor privado, do setor público, todo mundo trabalhando em prol do projeto, e a gente sabe que na realidade não é fácil de você fazer essas costuras. Acho que talvez seja a parte mais difícil de fazer, né? Então, a gente até, quando eu estava ajudando vocês, né, com algumas questões, a gente tentou falar com o SUS, para poder falar sobre o Conect SUS, enfim, tudo isso. Não é tão fácil, o Brasil é muito grande, a região amazônica ela é muito específica, ela é muito... tem seus contornos, né, culturais, enfim, tudo isso. Então, essa era meu comentário / pergunta. Então, mas é muito bom porque esse é um desafio, a gente tem 2 desafios muito claros agora, Aline. Eu vou falar desse que não é tão claro, assim, porque, assim, essa sua visão, que é uma visão de quem consegue ver micromanagement, entendeu? Que a gente está falando para algo ser realmente estruturado e não ser top-down, ser uma coisa colaborativa que envolva... a gente tem que fazer protocolo, contrato, coisa séria, né? Então, para cada caixinha, tem ali... A gente está falando de uma missão de saúde que eu estou com um mapa de pessoas envolvidas, a gente está falando de 50 pessoas, né? É muita coisa. Então, organizar 50 pessoas, aí é a caixinha de comunicação, caixinha de telemedicina, essas caixinhas todas, é um trabalho realmente de muitas horas e que a gente tem dificuldade de justificar, inclusive, o valor da própria missão. Porque a missão, para ela ser bem feita e ela não ser algo que seja efetiva, respeite a comunidade, mais do que tudo, respeite a Secretaria de Saúde local, que é quem tem legitimidade para falar de saúde. Então, todas essas questões, assim, é muita hora de trabalho, conversa, linguagem, negociação, papapá. Então, e isso envolve a gente olhar para um projeto e falar, poxa, esse projeto é caro, né, para uma missão saúde. Então, o segundo desafio já é esse, captação de recursos. A gente tem tido muita dificuldade para viabilizar a captação de recursos. A gente está fazendo uma tentativa de crowdfunding, de mobilizar as pessoas para doar, não estamos sendo bem-sucedidas, acreditamos que a gente precisa de ajuda para alguém olhar e falar assim, olha, vamos abrir outras... O que você acha da gente pensar nisso? Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Como é uma estrutura complexa e que nos bastidores tem muito cuidado administrativo, jurídico. A gente está falando de uma organização como o Pronatura, que tem 36 anos, mas a gente está falando da Fafá de Belém, que se envolveu com tudo isso, com a imagem dela, porque sabe da seriedade de tudo. Então, os bastidores sendo denso no bom sentido, nesse sentido, não é um projeto caro, não é um projeto barato, né? E é um projeto dentro da Amazônia que só por isso já justifica valores realmente altos. Tem uma observação para fazer, fundamental.
a gente está falando de uma missão que não é uma missão de caridade. Ela, apesar de ter uma atuação imediata nas consultas que vamos fazer, por conta de estar levando 15 médicos voluntários que vão dedicar de corpo e alma, ela é uma missão de sustentabilidade temporal. Então, essas 50 pessoas envolvidas e todo esse match que a Fabi está falando com a Secretaria, é por conta dessa sustentabilidade de próximas atuações na área da saúde. Lembrando sempre que a saúde é um dos pilares de engajamento da comunidade local. Então, ela está pensada para entrar, seja no formato de microseguros, de tratamento dentário, seja do que for, ela vai estar sempre, permanentemente, na tal ferramenta que a gente vai disponibilizar. Então, essa missão, quando alguém diz, é cara, ela não é cara, ela é sustentável no tempo, né? Então, é preciso conhecer direitinho todo o programa que está por trás e lembrar sempre que é uma primeira intervenção para criar espaço de oportunidade até para outras startups, porque a gente vai precisar de parceiros. Nós não somos nem IT, nem somos empreendedores da área de saúde. A gente sabe que vai precisar, talvez, de um sistema XPTO, né? Todo mundo tem um pouco de cultura geral nesse aspecto, esse levantamento vai ser feito, mas a gente quer ser pioneiro abrindo portas e oportunidades para outros parceiros que possam engrossar também esse trabalho que a gente quer fazer. Então, era não é isso. missão, gente, é uma expedição. Uma expedição. É verdade. Gente, eu estou aqui pensando, você estou encantada, tá? Porque tem tudo a ver do que o meu inconformismo, eu sempre olho muito para o norte, né? E no Nordeste, a nossa Amazônia, eu protejo assim, eu sou brasileira, né? E aí eu tenho uma dúvida, é o seguinte, quando vocês entram, né, nessa região, como é que foi esse mapeamento com a comunidade, com quem está lá na ponta? Eu acho que isso é um engajamento, como você engaja, como você traz ele para perto. Quando a gente fala de saúde, eu concordo com vocês, porque eu acho que saúde é muito ampla. Eu oferecer um saneamento básico adequado à saúde, que isso influencia, né? Então, não é só ir ao médico, né? Eu falo que a saúde é muito mais do que isso. E, além disso, quando você mapeia esse território, você não olha só a saúde, você também olha o desenvolvimento social e econômico local, né? Então, como é que foi esse trabalho, né? Com a comunidade, com os empreendedores e com a gestão pública, olhando esse território todo que é muito rico, né? Boa, Emanuele, é muito rico mesmo. Vou tentar responder rápido assim e para a gente continuar aí ouvindo todas as questões. O Pronaturim chegou lá em 2013, a convite do Banco de Desenvolvimento do BNDES, considerando que o Marajó, com insistência, mantinha-se como com os menores IDHs do país, né, por consequência do mundo. Como que a gente chega naquela comunidade? A gente chega naquela comunidade porque nós fizemos uma pesquisa de literatura mesmo, não tínhamos ainda no território, e descobrimos um diagnóstico chamado Viva Marajó, realizado pelo Instituto Peaberu, que é um instituto paraense que trabalha muito na região do Marajó. Então, de cara, a gente já colou no Instituto Peaberu, porque a gente vai trabalhando... quem... É o know-how, né? Não é o know-how. Quem é que faz bem isso? Quem já está lá, enfim. O Instituto Peaberu foi ele que, já trabalhando diagnóstico no Marajó de forma regional, já tinha feito um diagnóstico naquela região, indicando que naquele rio existia uma estrutura econômica mais madura, considerando a formação da comunidade por ela mesma de associações. Então, para a gente trabalhar o desenvolvimento econômico, é muito importante que já existam passos anteriores relacionados ao associativismo. Então, esse foi o caminho para chegar ali. E desde o início, de novo, para chegar no território, para chegar no Instituto Peaberu, a gente só chega pedindo
licença. E licença, quando a gente está falando de território, é prefeito. Então, sentamos com o prefeito, sentamos com secretários, e aí, até chegar no território, pedir licença também para os presidentes da associação, perguntando se fazia sentido, naquela época, trabalhar ou dar suporte para o desenvolvimento da cadeia produtiva. Objetivamente, o que foi feito? A primeira prioridade que eles deram era a criação de uma cooperativa. E assim foi feito. Então, a ProNatura, junto com a comunidade, fez um trabalho de design thinking nas palafitas por 9 meses. Eu não esqueço que é 9 meses, porque a gente sempre fazia a metáfora do bebê, né? Então, 9 meses de reuniões, e foi fundada a Cooperativa Sementes do Marajó. Essa é um pouco a história, Emanuela, mas eu posso te dar mais detalhes se você... Não, muito bom. Era essa a minha dúvida mesmo. Nós teremos muito pouco tempo e eu estou cheio de entusiasmo e de perguntas para vocês. Primeiro, parabéns pela capacidade que vocês tiveram de fazer o certo e de estar na hora certa, no lugar certo. É interessante pensar que você começou há mais de 10 anos atrás. E essa questão de começar lá no interior do Marajó e do micro para o meso, para o macro, eu considero assim muito importante. Então, o que eu já começo pensando é informar uma rede de ações como a sua para espalhar ao máximo que for possível, mas para multiplicar isso. E com o apoio da Ana e seu, que são profissionais muito bem formadas, vocês já formataram, já fizeram tudo direitinho. Olha, eu estava aqui desde o início pensando, vou sugerir fazer isso, fazer aquilo, vocês já fizeram tudo. Eu, há mais de 10 anos atrás, num congresso sobre saúde populacional em Genebra, eu fui frequentar os grupos que falavam de África e vi lá e voltei muito entusiasmado com a ideia de comunidades que não tinham nenhum médico e nenhum acesso à saúde, mas eles formaram uma rede usando telefone celular, esse telefone celular bem vagabundinho aí, super barato, que nem existe mais, e usando a energia solar para carregar os telefones, eles faziam acompanhamento de gestantes e recém-natos, passando peso, condições de saúde, orientação, tudo para algumas centrais que repassavam a informação. Ou seja, não foram para o lado de vamos contratar médicos, vamos contratar cientistas e tudo mais. Fizeram com coisas possíveis, mas a base foi a formação de comunidades e o uso de tecnologia barata, que é a telefonia celular, a energia solar e informações muito básicas. Você já tratou aí da questão da prevenção. Todo mundo diz, primeiro eu tenho que cuidar da parte da educação, outros dizem, não, tem que cuidar da parte econômica. Eu, como médico e mestre em saúde populacional, eu olho a saúde populacional porque vejo que ninguém com fome, doente, com febre, com dor, consegue estudar, consegue produzir, consegue fazer qualquer coisa. E, então, vocês pensaram muito bem. Bom, isso para resumir a minha visão do trabalho de vocês, mas vai uma primeira pergunta. Como vocês foram financiados até aqui? Ótima pergunta. Esse projeto ele nasceu do convite do fundo do BNDES. Aí o BNDES ligado ao Fundo Amazônia. Nós ficamos 2 anos participando da formação junto com o Fundo Amazônia para a captação desse recurso via Fundo Amazônia. Acontece que, bom, milhares de coisas aconteceram, mas finalmente a exigência era que a contrapartida
houvesse uma contrapartida do governo local de um espaço para o trabalho de agroindustrialização. Resumidamente, essa contrapartida do governo público não foi possível. E aí, por conta disso, nós não conseguimos, depois de 2 anos de trabalho, não conseguimos captar recursos via Fundo Amazônia. Como nós já estávamos 2 anos naquele contexto, o meu chefe, Marcelo de Andrade, falou assim: nós não vamos sair do Marajó. Ele, tomada essa decisão, eu quero lhe dizer que nesses últimos 8 anos, nós não tivemos nenhum patrocinador nesse projeto. Então, o projeto ele é administrado, financiado por nós mesmos. Na medida como que nós conseguimos? Nós conseguimos, por muitos anos, um patrocínio da TAM para passagens aéreas, porque são muito caras. Então, como nós somos uma ONG, não temos fins lucrativos, a gente não tem fluxo de caixa para reinvestir em projetos que não estão tendo algum recebimento. Então, foram esses últimos 8 anos, foi sempre muito trabalho e muita disciplina da nossa parte para que a gente pudesse administrar as nossas horas e os custos através de parcerias não financeiras. Então, a gente conseguiu parceria com a TAM, a gente ia conseguindo manejar, administrar, coisa que nós nunca fizemos historicamente, que todos os nossos projetos foram sempre patrocinados. Então, o Marajó é o primeiro que não teve patrocínio, muito porque também a maior parte dos projetos que nós somos contratados, eles se envolvem em uma empresa com algum tipo de impacto numa região vulnerável. O Marajó não é uma região industrializada ou corporativada. Então, todos os trabalhos feitos, de eu ter ficado lá meses, etc., foram realizados sem patrocínio, até hoje. Bom, esse nome Natura aí no nome tem alguma coisa a ver com a Natura, a indústria de cosmético, que tem a ver com a Amazônia? Infelizmente não, doutor Paulo. Todo mundo até fala assim, poxa, vocês têm 36 anos, não é da Natura? Não, é o amigo rico. Tá. A outra questão é que vocês juntam tudo. Olha, nesse momento é importantíssimo governança, ambiente e social. Vocês juntam as 3 letrinhas. Ampliaram para a saúde, a pandemia, a saúde e essa experiência. E você fala uma linguagem muito fácil de entender, que é microcrédito, que é startups, que é incentivo, porque aí você tem emprego, você gera renda e você, com saúde, você... Eu queria até contestar, porque eu acho que foi a Ana que disse que isso é um projeto caro. Isso é um projeto extremamente barato se você for custear per capita. Agora, se for multiplicar por milhões, aí fica caro. Mas, por pessoa, ele é um projeto que gera economia, porque populações saudáveis são extremamente econômicas, porque não demandam tratamentos nem nada. E mais, é uma população que vai trabalhar e vai trazer, de novo, renda. Eu fiquei muito impressionado com esse trabalho da enfermeira Gisele, então até passei aí no bate-papo te pedindo o contato da enfermeira Gisele para ela contar a história dela numa comunidade que nós temos de enfermeiras. E enfermeira é uma atividade que é muito, extremamente útil, ganha pouco e resolve muito. Muito. Então, a minha visão é que vocês transformem esse projeto num case extraordinário que pode se transformar até num livro, num manual, de como fazer isso para aplicar nos quase 6.000 municípios que o Brasil tem, mais as comunidades imensas que tem. Porque você vai falar no Marajó, ali no Marajó nós temos muito para aprender das qualidades da saúde local, porque eles sobreviveram até aqui por alguma sabedoria. Então, Fabiane e Ana,
eu já começaria por escrever toda essa experiência, que é maravilhosa, colocar num manual e a gente pensar em vender esse manual para produzir recurso e, nessa divulgação desse e-book, livro, o que for, já ir atrás. Olha essa turma, o que ele está fazendo, ele precisa de 10 mil, 20 mil, 30 mil de doação, porque as pessoas, viu, em geral, as grandes fortunas, as grandes empresas, elas até têm intenção de fazer alguma coisa, mas num país tão corrupto, todo mundo morre de medo, de receio de se meter em alguma furada. Então, eles precisam de ver algo que traz retorno, porque é uma tarefa de um impacto tão grande e o custo unitário, que é por pessoa, é muito baixo. Então, vocês, na minha opinião, acumularam tanta informação que já poderíamos pensar num match de transformar esse conhecimento num case. Mas estou falando demais, passo para a Ellen e para a Manuela. Diga. Não, até queria dizer uma coisa muito legal, adorei, acho que a Fabiane vai concordar, que a Fabiane sempre disse isso e eu concordo a 1000%. Às vezes a gente pensa que essas comunidades, elas são um bando de coitadinho, mas não são, elas têm talentos locais. E essa ideia do e-book, de escrever a experiência, é dar voz àquelas vozes que não são ouvidas, porque todo o talento está lá. Então, a engenheira, pelo amor de Deus, a enfermeira Gisele é uma história muito bacana, porque ela é de Minas Gerais e ela ficou no Marajó por amor. Então, ela tem uma alma, não vou dizer voluntariosa, porque ela recebe, mas deve ter várias dificuldades muito grandes para gerir tudo que ela gera, e ela faz com empenho de tirar o chapéu. Então, é assim, incrível. Só ela ser convidada para vir fazer o que nós estamos fazendo aqui, nossa, esse reconhecimento deve valer mais do que qualquer dinheiro que a gente leve para lá. Então, eu não vejo isso como algo assim de caridade, eu vejo como um empreendimento fabuloso para resolver problemas. E que não existe empreendimento que não precise ser financiado. Agora, o retorno é produzir algum tipo de imagem para quem doa e por aí afora. Mas vamos pensar em algo concreto, em transformar isso que vocês estão fazendo no e-book, em pequenos vídeos de 3, 5 minutos, contando os cases, gravados. Tem duas coisas só para dar ideia aqui, depois eu me calo, porque eu estou vendo aqui que a minha bateria não está carregando, eu estou com medo. Duas informações muito pertinentes, só para ficar. A gente tem dois achados, eu não sei agora como é que se diz aí no Brasil, aqui em Portugal a gente fala 2 achados, são 2 prêmios, que a gente tem a parceria com a Fafá de Belém, que abraçou de corpo e alma a causa, e que eu acho que ela estaria até disponível para criar materiais de divulgação. Ela é do Pará, né? Ela é paraense. Programas de rádio educativos para as mulheres, o grande foco dela é mulher, mas a Fabiane pode até explicar melhor isso. E a Fabiane e o Vladimir, eles começaram uma cartilha fantástica, no âmbito da educação preventiva na área da saúde até, e uma cartilha que está com um visual fabuloso, porque ela parece um desenho animado, assim, muito fácil de compreender, extremamente lúdico e dinâmico. Então, também são materiais que já estão em fase de produção, que a gente pode partilhar, por conta até de criar alguma coisa aí já meio elaborada. Para isso. Olha, na verdade, vocês têm tudo, precisa só de organizar para divulgar. Eu gosto quando a Ana fala de dar voz, né? Eu sou dessas, eu dou voz para aquela pessoa que tem muita experiência e não está nos holofotes, né?
Eu até falo, eu não gosto de estar nos holofotes, eu coloco as pessoas para falarem. Então, eu acho que assim, vocês podem fazer pílulas de depoimentos de quem está no próprio projeto, né? E eu me deixo até à disposição aqui para divulgar, porque você é a primeira a dar voz para vocês em várias outras iniciativas. E eu gosto disso, né? Eu gosto da ideia do Paulo quando ele fala a questão do livro. Isso pode criar um livro, inclusive, para colocar alguma lei, né? Lei Rouanet, né? Eu já fiz livros já embasados, colocando numa lei de incentivo, né? Isso tem que virar uma agenda propositiva, né? Eu acho que é interessante você pegar isso, como eu vou replicar esse projeto de vocês que estão lá na ponta, lá no norte, por exemplo, no Nordeste, ou no próprio Rio de Janeiro, a gente tem várias dores, né? O Brasil ele é muito grande, ele é multicultural, e a gente sabe que tem algumas dores que é muito incomum, né? Então, como que a gente resolve isso? Como a gente faz esse depara? Isso é muito importante, aprender com vocês. Então, é legal quando você compartilha e ensina isso num documento, né? Essa é a minha contribuição aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que talvez vocês já tenham tudo. A gente só precise, vou falar uma palavra, mas não me entendam mal, produtizar as coisas. Eu estava com isso na cabeça, exatamente. Não é? Acho que a gente só precisa disso para a gente poder mostrar, tangibilizar o valor da coisa. E Ô, aí, Fabi, É isso que eu acho que falta. Deixa eu falar, vai lá, Ana. Não sabe por quê? Ô, Fabi, é que eu vou ficar sem bateria, gente. Eu tenho só que fazer uma coisa, desculpem. Fala. Dentro disso, Fabi, lembrar, se eu morrer aqui, entretanto, sem telefone, que se lembrar. Não, a bateria. Eu fiquei empolgada, porque eu só tive de assistente, mas a Fabiane e a Fafá, porque a gente se encontrou com ela aqui em Lisboa. Elas trocaram a hipótese de fazer as pílulas do programa de rádio, com a Fafá falando para mulheres, né? Tipo, coisas muito banais. Até poderia ser uma conversa com a enfermeira Gisele, enfim. O que seria talvez legal? Reforçando esse pedido, o Fabiane, também com esse grupo legal da Ellen e do Dr. Paulo, ou seja, o deu match, quase que reforçando o convite para fazer esses programas. Não sei o que você acha. Olha, Fabiane não precisa de achar muito. Ela tem só que entregar o material para a Emanuela e para a Ellen, que vão produzir isso. E vocês, quer dizer, cabe a nós transformarmos vocês em mentores e coaches de programas semelhantes e multiplicar isso. Então, o ganho desse trabalho de mentoria, de coaching, de venda de livro e de divulgação vai retornar em apoio ao trabalho de vocês. Então, Ana, não precisa te preocupar muito com a tua carga, porque a nossa reunião dura no máximo 1 hora, já estamos chegando ao final. E porque nós não queremos, porque isso está gravado e vai ser passado em várias, vai ficar na nossa biblioteca de vídeo, videoteca, e tudo vai ser visto por muita gente, e não pode ser uma coisa cansativa. E também não podemos ficar só nessa reunião de hoje. Então, fica já um pedido, para já caminharmos para o final, vocês colocarem a enfermeira Gisele em contato conosco e iniciarmos uma agenda de produzir conteúdo. Perfeito. Agora, outra coisa muito interessante é esse link que vocês fazem com o meio ambiente, a Amazônia, Brasil e Europa. Então, puxa, vocês têm tudo, caramba. São palavras assim chave que puxam todo o resto. Sustentabilidade, governança, saúde, integração, Europa, Amazônia, principalmente esse foco em melhorar as condições de vida de populações que estão bastante distantes. Bom, agora eu me calo, passo para vocês. Não, eu vejo, eu sou enlouquecida por esse projeto, né? Todo mundo sabe, mas eu vejo
uma oportunidade muito grande, inclusive tanto para os empreendedores jovens, o pessoal das empresas que estão começando ou que já estão com um certo nível de maturidade, quanto para os empreendedores que já estão aí com seus negócios que estão rodando ou que procuram alguma forma de renovação. Porque, veja, por exemplo, quer uma oportunidade melhor para poder... Vamos testar saúde digital. É o melhor lugar para testar saúde digital. Vamos testar na região mais remota que existe no Brasil, né? Então, vamos testar telemedicina. Lá não tem infraestrutura de internet. É um grande problema. Quando a gente falou com o SUS, era um grande problema a infraestrutura. Vai ter que ser internet por satélite? Talvez. Não vai ter internet, vamos usar lá o case que o Paulo trouxe da África. Então, a gente tem vários desafios que são pequenos protótipos que a gente vai lançando mão, mas que isso é fundamental, porque, vamos lá, se der certo, lá em Curralinho, que é 150 quilômetros de Belém, que deveria fazer esse caminho em quantas horas, Fabi? Faz em 13 horas. 12 horas. 12 horas de barco, 12 horas, né? De barco. Transamazônica. Uma linha reta, vamos combinar que você chegaria em uma hora e meia, 2 horas. Mas você não tem isso na região amazônica. Se der certo na região amazônica, você dissipa isso para o Brasil inteiro. Então, o empreendedor que tem uma visão de futuro, de negócio, se der certo lá, vai dar certo em qualquer lugar. E a gente não está falando de dar certo só no Brasil, a gente está falando de dar certo no mundo inteiro. Porque a gente está falando de criar um protótipo num lugar difícil. Então, quem trabalha com esse isso... o ponto. Né? Desculpa, vou terminar. Termina, querida, desculpa. Não, imagina. A gente fica animado e fica... Não, a ideia é essa. O que eu estou falando é que eu acho que é uma oportunidade para a gente, já que a gente está aqui falando do Delmet, da gente explicar essa oportunidade. A gente não está aqui fazendo propaganda de captação de recursos. Na verdade, é uma grande oportunidade para todo mundo poder enxergar para isso como uma... Não só tem aí uma oportunidade social muito forte, que a gente tem que enxergar isso, inegavelmente, como também tem uma oportunidade de negócio muito incrível, que as pessoas podem pegar carona nisso para testar projetos que ninguém nunca pensou em fazer. E Essa é a palavra, viu? Não é? Queria falar só um minutinho, assim, como regra, os projetos capitalistas ou dentro das corporações, hoje em dia a gente vê um esforço deles entrar a questão socioambiental. Então, o nosso esforço é o contrário, é mercantilizar um contexto, um projeto que é socioeconômico e ambiental. Agora vocês já fizeram. Monetizar isso. Monetizar isso. Então, esse é o primeiro desafio, monetizar, não é só uma questão de crowdfunding. Então, eu acho que foi brilhante essa sugestão de vocês, do Dr. Paulo, do livro. Eu conheço muita gente ali local, que são herveiras, que tem umas... Não dá para falar tudo que a gente tem lá, mas a gente já tem esses canais. Agora, qual que é o nosso desafio? Eu não tenho ninguém para liderar esse projeto, porque aí é o projeto de alguém que você vai atrás de tal pessoa, mas tem que criar um produto. Hoje, a gente não tem como financiar e nem gente interna para esse projeto do e-book. Então, essa é a primeira questão. Sobre essa questão que a Ellen falou do laboratório, no laboratório é excelente isso, porque ali, depois de 8 anos trabalhando, investindo tempo e recursos, ali é um laboratório controlado para qualquer tipo de teste. E o nosso projeto hoje tem um gargalo de alguém para ser responsável pela questão de telesaúde. A gente não tem ninguém hoje que possa estar dentro do projeto, que manje ou queira falar de telesaúde dentro de uma experiência de expedição saúde na Amazônia. Então, são só essas reflexões. As ideias são boas, mas como a gente está ainda num contexto sem recursos, ter uma pessoa para fazer acontecer o e-book, fazer acontecer
a cartilha também, porque eu acho que a gente pode até monetizar a própria cartilha que está sendo feita, porque é uma graça. Imagina, ao invés de doar R$100, você compra 10 cartilhas para 10 crianças. Eu acho que essa lógica de mercantilizar e tangibilizar foi uma dos grandes entregas assim da nossa conversa. Mas ainda fico com esse desafio de, tipo, não tenho braços para fazer, não tenho recursos para contratar alguém para mercantilizar isso e também para estar à frente dessa questão da telesaúde lá dentro, que tem que ser alguém que tem experiência. Muito bom. E assim, você está falando aqui, eu já estou lembrando das pessoas que podem ajudar, né? Como eu tenho alguns amigos que fazem alguns trabalhos nessa região, né, que já fizeram também esse mapeamento, enfim, algumas soluções, que eu tenho muita referência do pessoal lá do próprio Recife, né? Recife fez um trabalho bem legal, um pouco que vocês também estão fazendo lá na Amazonas, enfim, a gente sabe que tem um polo de inovação lá, né? Não sei nem como é que vocês trabalham essa conexão com o polo de inovação de lá. Eu acho que é interessante conectar com eles e ver como que resolve esses problemas locais. Eu acho que isso é um ponto. Enfim, eu já estou pensando aqui nas pessoas para ajudar nesse desafio, tá? E eu acho que o mais legal, assim, que eu vejo quando você fala muito desse projeto, é uma coisa que eu venho refletindo demais, é a defesa de território, sabe? A gente tem que defender o nosso território e é muito rico o Brasil, né? E essa região é riquíssima, todo mundo está de olho. Por que todo mundo está de olho, né? Tem um porquê. Então, assim, é uma defesa de território. Então, você incentivar a população a defender o seu território, você engajar a população, olha, isso aqui é nosso, né? Vamos fazer juntos, né? Vamos crescer disso junto, né? Em Marajó tem muita coisa. E dentro, nós mesmos, brasileiros, não temos noção das coisas que tem lá de própria riqueza. Então, acho que isso tem que ser falado para o mundo, né? Empacotar mesmo e vender isso. E eu já me deixo à disposição também para ajudar. E eu queria também, assim, para a gente finalizar aqui nosso papo, eu queria que vocês falassem, assim, uma fala inspiracional, assim, por que vocês estão nisso? Por que vocês encabeçaram isso, sabe? E falar para as pessoas, né, para encontrar vocês e como pode ajudar. Eu acho que para a fala final eu deixo esse pequeno recado, já agradecida e muito feliz por ter pessoas assim como vocês engajadas nesse projeto. Pergunta difícil, Ana. Você é mais rápida e atenta que eu vou falar, mas dentro da minha vertente. Nisso temos personalidades distintas, mas legal que complementa. Assim, muito rápido, a primeira coisa que me vem à cabeça é por que eu abracei isso, porque eu acredito muito, talvez a palavra não seja bonita, mas eu acredito no princípio do capitalismo filantrópico. E às vezes a pessoa não entende o que eu quero dizer com isso. Eu acredito que é possível sim gerar riqueza com os recursos que existem, desde do capital humano, que para mim é o maior patrimônio de qualquer empresa, seja ela com ou sem fins lucrativos. O capital humano para mim é o que vale mais. A identificação desses talentos e a capitalização responsável de pessoas cujas vozes não são ouvidas. Então, para mim, o grande desafio é justamente mostrar para o mundo que essa gente é super válida, que eles geram riqueza e que é uma questão de metodologia e organização. Eles podem ser um excelente equipe de vendas comparável a qualquer outra multinacional, desde que a metodologia seja adaptada para esse target. Então, é possível, sim, gerar riqueza com pessoas que muitas vezes são excluídas a todos os níveis. Então, isso é aquilo que me move. É isso. Olha, também é o que me move no lado profissional e pragmático, mas a verdade que eu vou contar aqui só para vocês, nesse podcast gravado, a verdade é que eu, sem querer, virei marajoara. Então, eles são meus amigos, é minha família que está lá, são meus irmãos. Então, então eu realmente não... eu continuo no Marajó, eu continuo trabalhando lá, em Pronatura e etc., a resposta é simples. Por que eu estou nisso? Eu estou nisso porque eu me sinto absolutamente parte, não só da região, mas especialmente das pessoas que estão lá. Então, é preciso fazer algo. Bom, chegamos ao fim, infelizmente, mas muito obrigado pela presença de vocês todos
e vamos agora já partir para a ação. Bom, tchau. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Gente, muito obrigada.